Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Andréia e esse é meu canal. No vídeo anterior, eu abordei brevemente sobre o perfil comportamental do perfeccionista. E por que eu abordei isso? Muitas vezes, ser perfeccionista é algo bom, realmente. Mas se você não sabe dosar e ter limites com este comportamento, você pode sim estar trazendo algo de prejudicial para a sua vida, para o seu relacionamento, para a sua criatividade e para a sua produtividade. E quando isso traz questões prejudiciais, é aí que fica o alerta. E é isso que eu quero abordar com vocês. No vídeo anterior também eu falei na frase de efeito que a gente deve usar quando a gente se paralisa, se bloqueia com o perfeccionismo exagerado, que muitas vezes a gente acaba não fazendo as coisas porque sempre achar que está faltando alguma coisa, né? Não vou desenvolver esse trabalho porque eu acho que ainda falta tal curso. Não vou delegar funções porque ninguém faz melhor do que eu. Isso vai me levar à exaustão. Então eu falei da frase de efeito que é antes feito do que perfeito. E eu acrescentei antes feito do que perfeito ou não feito. Porque é muito melhor fazermos do jeito que dá e do jeito que a gente sabe fazer do que a gente não fazer. O que acontece quando a gente não faz? A gente dá um sentimento de fracasso, um sentimento de insegurança, uma culpa que a gente carrega por não ter feito, ou mesmo uma frustração por não ter dado conta, não ter feito dentro de um prazo que foi estipulado. São estas questões que eu quero dar continuidade nesse vídeo, falando um pouquinho mais dos sintomas para que você possa detectar, reavaliar se você tem esse perfil e até onde ele está sendo bom para a sua vida e aonde ele está sendo prejudicial, aonde ele está bloqueando e fazendo com que você não saia dessa zona de conforto, que é não fazer, talvez por um medo de julgamento, mas as oportunidades estão aí, estão passando e você não está agarrando elas. No finalzinho também do vídeo, eu vou deixar algumas dicas para vocês começarem a mudar esse comportamento para sair, para quebrar esse padrão, caso ele esteja sendo prejudicial. Então eu peço para vocês ficarem comigo até o final para pegarem essas dicas que são muito importantes. Então, tanto as pessoas que sabem que são perfeccionistas como aquelas que não sabem, ambas trabalham com um grau de exigência muito grande, exigem muito de si. Às vezes, quando é no trabalho, e é legal ser perfeccionista, porque aí você vai estar fazendo tudo de uma forma mais organizada, de uma forma bem feita. Mas quando isso te impede de ultrapassar certos limites, ou te impede de desenvolver um outro setor, um outro tipo de trabalho, por você se sentir incapaz ou se sentir que ainda não está bom, ou até mesmo por julgar que outras pessoas não vão fazer tão bem quanto você, e aí começa a ser prejudicial. Por exemplo, num trabalho onde você tem multitarefas, se você não delegar essas funções, é bem provável que você se sobrecarregue demais, não consiga terminar o seu trabalho dentro do tempo, além de perder os prazos que você tem que desenvolver, ainda você vai carregar um sentimento de frustração e de culpa. E isso é a parte prejudicial de um perfil que é bem exigente consigo mesmo. E é aí que eu quero que você reflita se você tem esse padrão comportamental. Fica um alerta aí para você. Pode acontecer também que pessoas com esse perfil comportamental deixam de fazer determinadas tarefas para não serem julgadas ou para não receberem críticas. E aí vai um exemplo que nos atendimentos que eu tenho feito, os pacientes relatam isso. Por exemplo,
estou fazendo um curso para trabalhar em tal área, porém, a maioria dos meus colegas já estão trabalhando na área e eu me sinto insegura, eu acho que eu ainda preciso fazer mais cursos para me dar mais segurança e a pessoa acaba não desenvolvendo algo que talvez ela já realmente esteja pronta para fazer. Tenho também relatos de atendimentos em que as pessoas estão numa exaustão no trabalho por não delegarem tarefas, julgando que não vão encontrar pessoas que vão fazer o trabalho da forma como elas vão fazer, como elas fazem, né? Num grau de exigência alto. Então elas não delegam trabalho e se sentem depois frustradas por não cumprir dentro do prazo, não cumprir dentro do prazo estipulado essa tarefa. Você está se identificando com algum desses sintomas? Um outro perfil de um perfeccionista é achar que não é bom o suficiente para determinada tarefa. Então ele acha defeito em tudo, acha defeito nos outros e acaba não concluindo as tarefas que tem que fazer justamente por achar que sempre vai ter alguém melhor para fazer determinado trabalho. Então ele se bloqueia, não faz o que tem que fazer, porque se compara com outros. Essa sensação de insegurança é uma visão distorcida do perfeccionista, porque talvez ele já esteja pronto para fazer e não faz. E aí entra a frase de efeito que eu disse: antes feito do que não feito, ou antes feito do que perfeito ou não feito. Um outro sintoma de um perfil comportamental do perfeccionista é ter medo das críticas. Por ele sentir medo de ser criticado, muitas vezes ele coloca um esforço dobrado nas suas tarefas e ele fica ali fazendo o máximo e desempenhando o máximo, e não, isso aqui pode ficar melhor, porque senão eles não vão achar que está muito bom, então eu vou fazer mais e mais, e ele não sai daquilo ali, fica sempre tentando melhorar e melhorar e melhorar e não desenvolve o que deveria desenvolver de uma forma simples, rápida, porque dentro da sua visão não está bom o suficiente. E o medo da crítica faz com que ele exija mais tempo, mais dedicação a uma coisa que talvez já estaria pronto. Faz sentido para você tudo isso? Nesse perfil aí, as pessoas, se caso receberem algum tipo de crítica, eles podem estar levando para o lado pessoal, se sentindo incapaz e não querendo talvez desenvolver mais esse tipo de tarefa. Mas eu quero dizer para vocês que errar é humano e que receber uma crítica não é o fim do mundo. Muitas vezes é só uma ajuda para que a gente possa se melhorar. Então está tudo certo. Faça do jeito que você tem que fazer e não tenha medo das críticas. Um outro comportamento de um perfeccionista também é a procrastinação. Deixar tudo para a última hora, justamente porque sempre acha que pode melhorar. Então faz um pouquinho e deixa ali de lado. Não, eu vou terminar isso aqui porque eu tenho que olhar com mais detalhes essa situação, porque tem que ficar melhor esse trabalho, esse relatório tem que ficar muito bem feito, eu vou fazer mais pesquisas e acaba que não entrega esse relatório por achar que ele não está suficientemente bom diante do seu nível de exigência. Isso é um exemplo que eu trouxe, né? E nesse perfil, ele nunca está satisfeito com os seus feitos. Então, ele sempre acha alguma coisa para se autocriticar também. E ele desenvolve mais tempo nas tarefas para cumprir as suas tarefas. E
por ele levar mais tempo para cumprir as suas obrigações, isso lhe traz um grande sofrimento. Ele fica naquela angústia e naquele sofrimento. Gente, aqui vai um relato para vocês. Eu não sabia que eu tinha esse perfil comportamental do perfeccionista. Fui fazendo um questionário do IBC, que é o Instituto Brasileiro de Coaching. Quando eu realizei esse questionário, ali saiu que eu tinha o perfil lobo. Que o perfil lobo é justamente pessoas perfeccionistas. O lado bom desse perfil é que ele é extremamente organizado, é detalhista, cumpre horários, cumpre regras, e isso é o lado bom do perfeccionista. O lado ruim, que é o lado que precisa ser trabalhado, é quando ele se sente incapaz ou se julga incapaz de realizar mais tarefas porque acha que está faltando alguma coisa. Então, não, quando eu tiver um cenário perfeito, eu vou fazer esse vídeo, por exemplo. Ou se eu sou algum professor que dou aula online, quando eu tiver um cenário bonito para eu dar, eu vou começar a dar aula. Ou quando, são exemplos, né? Mas para você ver como é sutil e o bloqueio tá ali. Você deixa de fazer algo que você já poderia estar fazendo justamente por se exigir demais. Então, quero gravar vídeos, mas eu não tenho a câmera perfeita, ou eu não tenho o cenário perfeito. Ou, o que as pessoas vão dizer de mim por eu estar falando em frente às câmeras? E se elas me julgarem? E se elas não gostarem do que eu estou falando? Então a pessoa se bloqueia, não faz o que tem que fazer e vai perdendo as oportunidades. Gente, nisso eu já atendi muitas pessoas que deixaram as oportunidades passarem justamente por entenderem que não estavam ainda suficientemente à altura daquilo em que elas foram propostas a fazerem. E é lamentável, porque muitas vezes é só o ponto de vista que você está passando desse auto-julgamento. E a frase de efeito que eu trouxe para vocês no outro vídeo, que eu reforço aqui, usem essa frase, antes feito do que perfeito ou não feito. E coloquem em prática isso o quanto antes. Se esforcem para romper esse padrão de bloqueio que você mesmo está criando. Eu quando senti esses bloqueios, eu usei muito, eu ainda uso essa frase. E posso dizer para vocês que é muito mais satisfatório você realmente fazer do jeito que você sabe e tá tudo bem. Quantas pessoas aí começam de um jeito e depois vão evoluindo e brilham? E tá tudo certo, faz parte do crescimento, faz parte do desenvolvimento pessoal nosso, de cada um. Então, se tudo isso que eu falei até agora fez sentido para você e se você detectou que tem este perfil, agora o importante é entender, e aqui vão as minhas dicas de como você pode agora começar a mudar isso. Pouco a pouco, passo a passo. A frase de efeito eu já disse para vocês. E a outra dica é aceitar que limitações fazem parte do ser humano e do processo de desenvolvimento. E entender que ser perfeccionista ao extremo não faz bem, é prejudicial. Uma outra dica que eu deixo para vocês é tarefas que são grandes,
divida-as em partes e coloque um certo tempo e um limite para serem feitas e realizadas. Com essa divisão, você vai conseguir trabalhar de uma forma bem melhor e mais saudável. Se esforce para cumprir as suas metas e para não se auto-sabotar. Uma outra dica que eu deixo para vocês: não se comparem com ninguém. Você é único e o que você sabe fazer, do jeito que você sabe fazer, é o melhor. Então, simplesmente faça. Como sabemos que nenhum ser humano é igual, valorize o ser humano que você é, suas qualidades e tudo que você tem para oferecer. Sinta valorizado por você ser quem você é. Você é único e não tenha medo de ser do jeito que você é e faça como você sabe. Tenho certeza que você vai se sentir muito melhor, vai carregar uma leveza no seu coração por estar realizando suas metas, seus objetivos dentro do possível, da forma como você sabe fazer. Eu espero sinceramente do fundo do coração que esse vídeo possa ter lhe ajudado em autoavaliação sua. E caso se você se identificou com algum desses comportamentos, aí estão as dicas para modificar. Se você ficou com alguma dúvida, deixe os comentários comigo que eu respondo. Entre em contato comigo pelo WhatsApp para a gente conversar mais. Eu estou à disposição para responder todas as dúvidas que vocês possam ter. E aí fica esse relato de uma pessoa que também já foi bem mais exigente consigo mesma, que sou eu no caso, que vem também fazendo esse trabalho de melhoria comigo, de não exigir tanto de mim, e as coisas vão funcionando. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e nos vemos no próximo. Um grande beijo.